Vamos para a palavra, gente. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Primeiro, Epístola de João, capítulo 2. E ele começa assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ah, meu Deus do céu. Oh, coisa difícil, né, gente? Nós não pecar. As pessoas preferem pecar do que o quê? Não pecar. Na verdade, as pessoas preferem pecar. Só que Deus está dizendo para nós, para mim, para você, não pequeis. Somos pecadores? Somos pecadores. Porque não temos um corpo de glória. Esse corpo ainda não é glorificado. Tem gente que diz assim: quando eu for perfeita, Deus vai me levar. Não, gente, não é assim não. Se fosse assim, pessoas que ainda não eram perfeitas, Deus não tinha levado. Porque as pessoas dizem assim: ah, quando eu for perfeita, Deus vai me levar. Não, não é assim, gente. O Senhor, ele vai nos levar quando for o tempo de levar. E nós vamos estar preparados, né? O que nos salva é entregar nossa vida para Jesus. É ter o coração limpo. É ter o coração que não vive na prática do pecado. Porque pecadores nós somos. De repente vem algo que não devia estar no meu pensamento. Meu Deus do céu, estou pecando, não posso pensar isso. Então é isso, por isso que a luta, gente, é contra nós mesmos. A luta para a gente não pecar, não cair em tentação. E aqui ele aconselha, meus filhinhos. Você não aconselha teus filhos? Quando você aconselha teus filhos para eles não praticarem o mal, você está aconselhando teus filhos para eles não viverem no pecado, para eles não estarem no pecado. Meu filho, sai das mal companhia. Meu filho, sai das drogas. Meu filho, sai dessa vida. Meu filho, minha filha, sai dessa vida e essa vida está acabando com a tua vida. O pecado mata as pessoas. O pecado destrói as pessoas. O pecado afasta as pessoas da presença de Deus. Porque as pessoas querem estar pecando, elas não querem estar perto de Deus. Os amigos do mundo são inimigos de Deus, gente. Ou você serve a um Deus ou você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo. Escolha quem você vai servir. Escolha. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. O mundo é o mal, gente. Você está vendo o que está acontecendo no mundo. Mortes, pragas, peste, prostituição, lascívia, luxúria, vaidade. Inimigos de Deus. Pessoas que vivem no mundo são inimigos de Deus, são inimigos da igreja, são inimigos da palavra de Deus. Não suportam ouvir a palavra. A palavra de Deus faz comichão nos seus ouvidos. Os do mundo querem que a gente ore por eles. Os do mundo sabem que o poder da oração, o do mundo sabe. Eles entram na live, pessoas que estão no mundo entram na live. Ore por mim. É hora que eu quero um trabalho, que eu quero vender isso. Hora que eu quero essa causa ganha na justiça. São pessoas que estão no mundo, que não estão servindo a Deus, que não estão adorando a Deus, que não têm tempo para Deus, mas vão lá pedir oração. Louvado seja Deus, engrandecido por quê? Porque sabe. Porque sabe mesmo que eles não queiram servir a Deus, eles sabem que tem um Deus que abençoa. Eles sabem que tem um Deus que pode abençoar a vida deles, mas eles não querem servir a Deus, querem servir o mundo. Usa os seus dons, usa os seus talentos para o mundo. Usam sua inteligência para praticar o mal. Usa os seus talentos para crescer no mundo. Usa os seus talentos para a riqueza do mundo. Usa os seus talentos para benefícios do mundo, mas não querem usar os talentos que foi Deus que deu para adorar a Ele, para servir a Ele. As pessoas, nós colocamos dificuldade para servir a Deus. Nós colocamos dificuldade para adorar a Deus. E muitos querem adorar a Deus e querem adorar o mundo. Não pode, gente. Ou você adora a Deus ou você adora o mundo. Louvado seja Deus. Se você ficar nessa dúvida do que vai acontecer no dia do arrebatamento, você vai ficar. Porque você não escolheu adorar a Deus. Você tem escolhido adorar a Deus e adorar o mundo.
Não, não pode. Escolha quem você vai adorar. Escolhemos adorar a Deus. Louvado seja Deus. E aqui ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o justo. Jesus, ele estava na terra e ele não pecou. Jesus foi íntegro, justo, honesto. Jesus foi obediente. Jesus, ele praticou a palavra, ele praticou a lei. Ele obedecia o Pai, louvado seja Deus. Ele servia o Pai, louvado seja Deus. Jesus, ele veio como exemplo, gente. Ele veio em carne mostrar para nós que nós podemos vencer o pecado. Jesus, ele veio como exemplo. Ele veio em carne, em osso, em matéria, né, mostrar que nós em carne e osso podemos vencer o pecado. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Ele nos ajuda a não pecar, ele nos ajuda a adorar a Deus, ele nos ajuda a sair do caminho errado. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Louvado seja Deus, engrandecido. Quando você estiver lá sendo tentado, chama por ele. Espírito Santo de Deus, venha me ajudar. Eu estou aqui sendo tentada. Eu estou aqui querendo usar droga. Eu estou aqui querendo usar o álcool. Eu estou querendo aqui roubar. Sei lá o que tu quer fazer de errado. Eu estou aqui querendo adulterar. Eu estou aqui querendo. Eu estou aqui sendo tentada, Espírito Santo. Venha me ajudar. Venha me socorrer para que eu não caia em tentação. Venha sustentar na minha mão. Venha me segurar para que eu não caia. Para que eu não tropece. Porque Jesus na terra, ele não tropeçou, ele veio com exemplo, gente. Jesus foi o exemplo para nós de que nós na terra podemos vencer o pecado. Por isso que João disse aqui, filhinhos, não pequeis. Nunca você vai encontrar Jesus mandando você pecar. Nunca você vai encontrar Jesus dizendo para você, eu te perdoo, volta a pecar. Não. Preste bem atenção, quando o Senhor Jesus mandou nós perdoarmos os outros, por quê? Porque ele sabia que nós temos que ter o coração limpo, que nós temos que perdoar os outros para sermos perdoados. Jesus, ele não usou esse versículo para dizer para nós, filhos, pequem. Peque, porque se você pecar 7 vezes, 70 vezes, você vai ser perdoado. Não, não é isso. Ele usou esse versículo porque se alguém falhar conosco, é para nós perdoarmos. Mas Jesus, ele não mandou a gente ter uma vida de pecado, porque sempre ele vai estar nos perdoando. Não, não é assim não. As pessoas usam versículos para pecar. Você sabia disso? Satanás, ele pega a própria palavra de Deus para fazer muitas pessoas pecar. Eu conheço pessoas que pecam, por quê? Por causa da graça. Por quê? Porque nós temos um justo, porque nós temos um advogado, porque nós somos salvos por Cristo. Essa salvação por Cristo não significa que eu tenho que viver na prática do pecado. Ser pecador é uma coisa. O que é ser pecador, gente? É reconhecer que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu estou no mundo e posso cair, e posso me sujar. Não devo, mas posso. É isso que João está falando aqui. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. Não somos salvos pelas obras, mas aquele que está em nós, ele faz a gente ter boas obras. Quando eu não tinha o Espírito Santo na minha vida, onde que eu estava nessa madrugada? Eu estava curtindo minha vida. Hoje é quinta, né? Eu gostava, não era muito de viver no mundo, gente. Mas às vezes eu ia para as festas. Eu gostava de sempre estar conversando com as minhas amigas na frente da nossa casa. Eu achava mais seguro, gastava menos, né?
Cada qual conversava, escutava música, jogava, brincava de jogo, né? Brincava de dominó, brincava de baralho. Ficava ali na nossa curtição em casa. Era difícil a gente ir para as festas, era difícil. Mas a gente estava reunida ali e ficava ali, conversando, ouvindo música, jogando baralho, jogando dominó, tá entendendo? Aonde que eu estaria, né? Se não fosse o Espírito de Deus na minha vida, eu não teria vencido isso na minha vida. Eu não estaria nessa prática. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então é isso, a nossas práticas vai mudando, os nossos interesses vai mudando, o Espírito Santo vai nos libertando, minha filha. Não é melhor tu orar? Não é melhor tu buscar a Deus? Não é melhor tu estar aí clamando por vidas? Não é melhor tu estar clamando pelos teus filhos que ainda não estão no caminho? Não é melhor tu estar me servindo do que tu estar aí nessa prática? Então o Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai nos transformando, ele vai nos limpando, ele vai tirando aquelas vontades que a gente, ai meu Deus, né? Que antes eu gostava, que antes você gostava. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Então João ele estava falando aqui, filhinhos, não pequeis, não pequeis. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde os influenciadores estão influenciando pessoas a pecar. Eu sou uma influenciadora. Estou te influenciando o quê? A orar. Não é verdade? A orar, a buscar Deus, a te separar, a não ter a vida de pecado. Mas se você pecar, você tem um advogado. Aqueles que levam o evangelho estão influenciando as pessoas. O que é influenciar? É você dar aquela ideia para aquela pessoa, é você dar um testemunho para aquela pessoa, é você mostrar que você pode se dar bem com aquilo. Por que as pessoas estão nas drogas? Porque as pessoas que foram para as drogas acharam que se deram bem. Então o Senhor está dizendo aqui, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele pagou os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. De todos os seres viventes da terra, de todo ser humano. Jesus não veio dar a vida dele só pelos cristão. Jesus não veio dar a vida dele só pelos judeus. Jesus não veio dar a vida dele só pelos que seguem a Moisés. Jesus veio dar a vida dele por todos. Todos têm direito da salvação. Todos têm direito da vida eterna. Só que muitos não querem. Não querem a vida eterna. Querem querem adorar dois senhores. E você não pode adorar dois senhores, porque você vai adorar um e vai aborrecer o outro. Se você tiver duas mulheres, tu vai adorar uma e tu vai alegrar uma e tu vai aborrecer a outra. Quando tu tiver com uma, a outra vai ficar aborrecida. Tanto é que tem o exemplo de Ana, né? Elcana com suas mulheres. Penina aborrecia a Ana. E Penina aborrecia a Ana e Penina ficava aborrecida com Ana também. Sara ficou aborrecida com Agar, não foi? Então não dá para adorar dois senhores, meu querido, não dá. Ou você adora a Deus ou você não adora. Ou você serve a Deus ou você não serve. Porque se você diz que serve a Deus e está servindo o mundo, tu está aborrecendo a Deus. E se você serve a Deus e serve o mundo, o do mundo também está ficando aborrecido. Por que o do mundo se aborrece quando você está servindo a Deus? Porque você pode ser libertado. Porque você pode ser resgatado. E o mundo não quer perder a tua alma. O mundo ele quer roubar a tua salvação. O mundo ele te quer como escravo. O mundo ele quer que você seja dependente das drogas, do álcool, do dinheiro. Louvado seja Deus, o dinheiro é necessário para o nosso sustento, mas não para nós sermos dependentes do dinheiro. Nós somos dependentes de Deus. E ele pega e fala aqui: a absolvação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo.
Preste bem atenção, é a separação das coisas mundanas, é a separação das práticas mundanas, é a separação do pecado. Deus nos chamou, Deus nos escolheu e Deus nos separou. Tu não pode servir a dois senhores, eu não posso servir a dois senhores, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo, ou eu louvo a Deus, ou eu louvo para o mundo, ou eu louvo o mundo, louvado seja Deus engrandecido, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro as coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos desse mundo. Pega e fala, e nisto sabemos que o conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, gente, o que é os mandamentos? É a palavra de Deus. Você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. As pessoas entram para pedir oração, as pessoas falam até de Deus, mas não têm a palavra de Deus guardada no seu coração. São mentirosos. Eu estou dizendo que aquele que não guarda a sua palavra é mentiroso. E nele não está a verdade. Não está. Por isso que Deus ele manda, por isso que o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ele ainda pecou, não foi? Olha só, Davi, ele guardava a palavra de Deus no coração. Se você prestar atenção como Davi orava, era sempre na palavra. Se você prestar atenção, os louvores, o que Davi cantava, que Davi orava, sempre era na palavra. Mas ainda assim ele pecou. Mas o que aconteceu? Ele pecou, mas ele não ficou no pecado. Ele se arrependeu. Ele pediu para Deus purificar ele, converter ele, libertar ele, para que ele levasse o evangelho, para que ele falasse de Deus. Davi falou. Louvado seja Deus, lá no Salmo 51. Vamos lá estudar. E ele pega e diz aqui, se aquele que não guarda a palavra de Deus, ele é mentiroso, fala de Deus, mas não tem a palavra de Deus guardada, não tem prática da palavra, não tem prática da palavra. E ele continua, mas qualquer pessoa que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Se você guarda a palavra de Deus no teu coração, o que ele diz aqui? Que o amor de Deus está nele, está nela. E aí a gente olha para a humanidade, a gente olha para um povo que não quer guardar a palavra de Deus no seu coração. Elas querem oração, eles querem oração, mas eles não querem guardar a palavra, eles não honram a palavra, eles não dão valor à palavra, eles não ficam para a palavra, eles entram para pedir só oração e vão embora. Passam o dia todos, se está desempregado, o tempo que tem é para estar em lives pedindo oração. O tempo que tem é para pedir, coloca meu nome no caderno de oração. Louvado seja Deus engrandecido, mas não querem guardar a palavra, não querem dar crédito à palavra, não querem, louvado seja Deus, conhecer a palavra de Deus, porque aquele que conhece a palavra, ele começa a ser liberto. E tem pessoas que não querem ser libertos. Elas querem estar no mundo, querem viver para o mundo, querem adorar o mundo, querem curtir o mundo, querem o reino do mundo, mas não querem o reino de Deus. Mas se você tem guardado a palavra de Deus, se nós temos dado crédito à palavra de Deus, olha o que ele diz. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como é que nós conhecemos que Deus está naquela pessoa? Porque aquela pessoa tem guardado a palavra, tem praticado a palavra, tem se esforçado para obedecer a palavra de Deus, tem se esforçado para fugir do mal, tem se esforçado para não ter vida de pecado. Tem muitas pessoas que vivem na vida do pecado. Sabe qual é o pecado que mais as pessoas vivem? Na mentira, gente. Sabe qual é o pecado que as pessoas mais praticam? É a mentira.
Crentes praticando a mentira. Não falam a verdade. Não são verdadeiros com você. Não são verdadeiros. Falam com você por falar, te recebe por receber, dá um bom dia por dar, mas não com verdade. Então, a maioria das pessoas estão na prática da mentira, do pecado. Mentem com uma facilidade. Mente. O mentiroso sempre se desculpa. Pessoas que vivem na mentira sempre estão se desculpando. Pessoas que vivem na verdade não vivem pedindo desculpa. Não vivem. Porque eles são verdadeiros. Verdadeiro no que falam, verdadeiro no que faz, verdadeiro mostrar quem eles são verdadeiramente. Mas o mentiroso sempre está pedindo desculpa. Sempre está dizendo, desculpa, não era isso que eu queria falar. Desculpa, mas eu não falei isso, né? Desculpa, mas eu não fiz isso. Desculpa, mas eu não pensei isso. Desculpa, mas a intenção não foi essa, né? São pessoas que vivem na mentira. Elas vivem se justificando. As pessoas que vivem na verdade, elas são justificadas por Deus. Elas não precisam se justificar, porque elas estão na verdade. Quem se justifica é quem está na mentira. Quem está na mentira que se justifica. Quem está na verdade, ele não se justifica porque ele sabe que está na verdade. Ele sabe que está na palavra. Ele sabe que está na prática da verdade. Então, quem vai justificar ele vai ser Deus. Quem vai justificar ela vai ser Deus. Te preocupa não, minha filha. Não te preocupa não, meu filho. Eu sei que tu estás na minha palavra. Quem vai te justificar sou eu. Louvado seja Deus. Fica tranquila, fica calma. Não cai na conversa não. Não abre tua boca não. Fica aí calada. Não fica aí calada, louvado seja Deus e agradecido. Quem vai te justificar sou eu. Quem vai te justificar, louvado seja Deus, se você está na verdade, é o próprio Deus. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Quem guarda a palavra de Deus no seu coração, quem honra a palavra, quem ouve a palavra, quem teme a palavra. O que é temer, gente? Não é medo, é respeito. Quem respeita a palavra de Deus. Que respeita, louvado seja Deus, a palavra de Deus, nele tem amor de Deus no seu coração, aperfeiçoado. Um amor aperfeiçoado, um amor transformado. Pessoas que guardam a palavra, que praticam a palavra, que honram a palavra de Deus, que dão crédito à palavra de Deus, neles tem um amor aperfeiçoado, um amor transformado. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quem quer andar como Jesus andou? As pessoas querem andar como as pessoas do mundo andam, gente. As pessoas querem andar nas drogas, as pessoas querem andar na prostituição, as pessoas querem andar no alcoolismo, as pessoas querem andar no adultério, as pessoas querem andar no jogo do azar, as pessoas querem andar mentindo, mas não querem andar como Jesus andou. As pessoas querem ser influenciadas pelos maus influenciadores, mas não querem ser influenciados por aquele que era amor. Por aquele que é amor, por aquele que não pecou, por aquele que obedeceu ao Pai, por aquele que foi íntegro, por aquele que foi justo. Louvado seja Deus e agradecido. Quem é que tem te influenciado? Se Jesus Cristo não serve como influência para você, ele serve para te abençoar? Ele serve para te curar, ele serve para te prosperar, ele serve para te dar a vitória, ele serve para realizar os teus sonhos, mas ele não serve para você o imitar, ele não serve para você seguir os passos dele, ele não serve como exemplo para a tua vida, ele só serve para te abençoar, para te curar, para te prosperar. Analisamos nossa vida. Analisemos a nossa vida. Jesus me serve como exemplo de obediência, de honestidade. Jesus não me serve como exemplo da verdade. Jesus não me serve como exemplo de integridade.
Jesus não me serve como exemplo daquele que viveu nesse mundo obedecendo às leis, obedecendo a palavra de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Jesus não serve para nós como esse exemplo, mas ele serve para te prosperar, ele serve para te curar, ele serve para realizar teus sonhos, teus desejos, teus projetos. Louvado seja Deus engrandecido. Analisemos nossa vida, gente. Analisemos nossa vida, que ele diz que está nele também deve andar como ele andou. Analisa a tua vida se você está andando como Jesus andou. Todos os dias eu analiso a minha vida. Isso que está acontecendo, gente. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas acho que pessoas querem andar como o mundo anda. As pessoas querem andar na moda, as pessoas querem ser influenciadas pela moda, as pessoas são influenciadas pelas mídias, as pessoas são influenciadas pelos maus exemplos, as pessoas querem ser influenciadas por aqueles que não têm boas influências para dar para vocês. Por que muitos jovens estão nas drogas? Por influência de alguém. Alguém que experimentou a droga. Alguém que ficou rico por causa das drogas. Por que as pessoas são influenciadas mais para o mal do que para o bem? Porque elas não querem seguir o bem. Porque elas querem seguir o mal. Porque elas querem as coisas fáceis. Quem que quer imitar Jesus? Jesus passou por dificuldade na terra. Jesus passou por dificuldade na terra. Quem quer imitar Jesus? Jesus foi desprezado, Jesus foi visto como um malfeitor, Jesus foi chamado de falso profeta, Jesus foi chamado de endemoniado, Jesus foi chamado de pobre, Jesus foi chamado daquele que blasfemava contra Deus. Quem quer imitar a Jesus? Querem as bênçãos, né? Querem a cura, querem a prosperidade, mas imitar Jesus, quem é que quer? Então ele diz aqui, irmãos, se o Senhor está na tua vida, se a palavra está na nossa vida, a gente vai procurar imitar a Jesus. Louvador, você é imitador de Cristo ou você é imitador do mundo? Não adianta eu falar de Deus e servir o mundo. Não adianta eu falar de Deus e viver nas práticas do mundo. Não adianta eu estar aqui pregando a palavra de Deus e viver na influência do mundo, gente. Não adianta. Nós estamos aqui entregando nossa vida para Jesus, para nós vivermos sobre a direção dele, para nós seguirmos a pisadura dele, para nós carregarmos a nossa cruz, para nós renunciarmos a nossa própria vida. Jesus renunciou à própria vida dele por mim e por você. Mas você é capaz? Eu sou capaz de renunciar a minha vida por ele? De renunciar a minha vida pelo Evangelho, de renunciar às coisas do mundo, de renunciar à porta larga, porque a porta estreita é difícil, né? Mas a porta larga está te levando para a perdição. Você está sendo abençoado na porta larga, você está sendo, mas você será salvo? Não, não será salvo na porta larga. Nós somos salvos na porta estreita. O sol brilha para todos, meu querido. Deus abençoa a todos. Agora, salvação não é para todos. Salvação é para aqueles que querem a Cristo, que seguem a Cristo, que imitam a Cristo, que renunciam, que carregam a cruz, que carregam a sua cruz. Louvado seja Deus. As bênçãos é para todos. Tu abençoa teu filho que é mau e tu abençoa teu filho que é bom. Não abençoa? Abençoa. Ontem a palavra falava dos dois filhos pródigos, do filho pródigo e do filho bom, que nunca abandonou o pai. Todos dois foi abençoado. O pródigo que foi lá, que estragou seu dinheiro, que se arrependeu e voltou. O pai abençoou, o filho abençoou o outro que estava com ele. Abençoar, Deus abençoa todos. Todos, todos, todos. Agora, salvar, ele só salva aqueles que querem ser salvos. Aqueles que querem e que escolhem viver no reino do céu, porque as pessoas querem viver no reino da terra. As pessoas só pensam na terra, só pensam no material. A sua visão não é de águia.
Não é. Por que que não é de águia? Porque só olha para o chão. A sua visão ainda é como de serpente. Como é que a serpente anda? Todo o tempo com a cabeça se arrastando, se arrastando. Como é que a águia vai? A águia está no alto. A águia sempre está em cima. Até quando ela vai lutar contra o inimigo dela, ela leva para o alto. Ela leva para o alto para lutar com ele. Então, onde que está a tua visão? A tua visão está na terra ou a tua visão está como a de águia, no alto, acima de ti? Você quer as coisas de cima? Você quer o reino de Deus ou você quer o reino da terra? A maioria das pessoas estão lutando pelas suas conquistas na terra. As pessoas não estão lutando pelo reino do céu. Luto pelo tesouro do céu. As pessoas estão lutando pelo tesouro da terra. As pessoas estão lutando pelo dinheiro. As pessoas estão colocando o dinheiro como Deus na sua vida. A Bíblia diz que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Por causa do dinheiro tem as guerras. Por causa do dinheiro a gente perde a amizade. Por causa de dinheiro a gente perde a amizade. Por causa do dinheiro tá aí as guerras. Por causa do dinheiro, os jovens estão tirando a vida dos outros para roubar os outros, né? Pessoas estão perdendo a vida por causa do dinheiro. Pessoas estão perdendo a dignidade por causa do dinheiro. Pessoas estão perdendo o amor a Deus por causa do dinheiro. Pessoas estão se corrompendo por causa do dinheiro. Pessoas estão aceitando o mal por causa do dinheiro. O dinheiro tem sido um Deus que muitos não querem admitir que adoram a Ele. Porque só pensam em nele, só pensam em prosperar, só pensam em ter dinheiro. Nunca está bom, nunca. Quanto mais tem, mais querem. E ganha pouquinho aqui. Que as pessoas olham para você e dizem assim, mas tu ganha tão pouco, tu vive tão tranquila, tu vive tão em paz. Parece que tu vive tão bem. Mas aqueles que não têm Deus na sua vida, você ganha pouco e vive bem? Pois é, Lourdes. Bom dia. Muitas pessoas ganham pouco, gente, mas vivem muito bem. Lembra lá daquela palavra que diz que na casa da riqueza às vezes tem guerra? Tu olha para aquela casa, tu acha ela linda, né? Mas tu não sabe como é que vivem os moradores daquela casa. Sem paz, em guerra, murmurando, reclamando, brigando. Tem um sono do justo. Tem um sono tranquilo. Tem gente que ganha tão pouco e vive bem. Vive um bem com pão sem manteiga. Vive um bem com pão sem queijo. Vive bem com café preto. Louvado seja Deus. Eu acompanho um vídeo de uma irmãzinha que ela tem 2 filhos. E ela fica, o vídeo dela é fazendo o cafezinho dela, é fazendo a comidinha dela e vive tão bem, gente, tão bem. E eu vejo cada rico que, pelo amor de Deus, cada vez mais quer, cada vez mais, nunca tá bom para eles, nunca se contentam, nunca estão alegres, nunca estão gratos. Louvado seja Deus e agradecido. Querem mais, querem mais, querem mais crescimento. E a gente vê as pessoas com videozinho simples, simples das suas casinhas feias, mas lá muito bem, muito alegre. Louvado seja Deus, muito em paz. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Chega à noite, dorme tranquilo. Tá nem preocupado se o que vai comer amanhã. Sabe que tem um Deus que provê. Sabe que tem um Deus na sua vida. Sabe que a sua felicidade não está no dinheiro. A sua felicidade não está na comida. A sua felicidade não está na roupa. A sua felicidade não está no carro. A sua felicidade não está na casa luxuosa. A sua felicidade não está na empresa. Quantos empresários não dormem tão bem como você dorme? Quantos empresários não dormem tão bem quanto você dorme, que tá morando no aluguel, mas tá dormindo tão bem? Ô, Jesus, né? Que tá morando no aluguel, mas tá dormindo bem. E tem pessoas que estão morando nas suas casas luxuosas e dormem tão mal. E diz assim, ai, eu não dormi bem, irmã. Ai, eu não dormi a noite boa. Por quê?
se tem casa boa, se tem dinheiro, né? Por que estão dormindo mal? Porque pessoas que têm dinheiro e não têm paz, não tem Deus no seu coração, não tem Jesus no seu coração. Por quê? Por que não tem? Porque sabe o que está nos seus corações? O dinheiro, a fama, a fama. Louvado seja Deus, o poder. Se dessas autoridades que estão no poder perder tudo, eles não sabem viver. E você se enriquecer, você sabe viver. Você sabe. Por quê? Porque o teu coração está a Cristo. O teu coração está a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus é bom, né, gente? Deus é maravilhoso. E nós somos esses que temos tão pouco, mas quando colocamos a cabeça para repousar, nós dormimos muito bem. Porque Deus nos faz muito bem. Deus nos faz repousar em pastos verdejantes, na companhia dele, no descanso dele. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Aqueles que não têm Deus no seu coração, Deus na boca todo mundo tem, até o diabo tem Deus na boca. Mas no coração é diferente. Aonde está o teu coração? É no dinheiro ou em Deus? Aonde está o teu coração? É na fama ou em Deus? Aonde está o teu coração? É nas drogas ou em Deus? Aonde está o teu coração? Presta bem atenção. Aonde está o teu coração? É o que tu ama mais? É simples assim. Aquilo que você mais deseja na tua vida é ali que está o teu coração. Se tu ama Deus, teu coração está em Deus. Mas se tu ama a fama, o dinheiro, o poder, se tu ama a riqueza desse mundo, o teu coração está na riqueza, o teu coração está na fama, o teu coração. Se tu ama mais teus filhos do que a Deus, o teu coração está nos teus filhos, o teu coração não está em Deus. Porque muitas vezes a família passa por a luta com os filhos. Porque o seu coração está nos filhos e não está em Deus. O nosso coração tem que estar em Deus. O primeiro lugar é de Deus. Primeiro lugar é de Deus. Não é do teu esposo, não é da tua esposa, não é dos teus filhos, não é do teu dinheiro, não é da tua casa. Louvados, principalmente dos bens, né, gente? Quando morrer, tu não vai levar a tua casa. Quando tu morrer, tu não vai levar teu carro. Quando morrer, tu não vai levar teu dinheiro. Para que só são felizes se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não é feliz. E você é esse aqui, que tu tá ganhando pouquinho, mas tu não tá que nem esses grandões que estão aí querendo o tesouro do Amazonas, que estão querendo o tesouro dos Estados Unidos, que estão querendo as riquezas de Portugal, que estão querendo as riquezas do México, que estão querendo a riqueza de outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas você está aí, não, você não está querendo riqueza. Você já tem o que comer, o que se vestir. Louvado seja Deus, o que você quer é Deus na sua vida. O que você quer é ter paz. O que você quer é deitar na tua cama e descansar, e repousar e dormir tranquilo, não preocupado, porque o ladrão vai roubar tuas riquezas. Você já viu aquele pessoal que não anda sozinho? Que é um monte de segurança. Um monte de segurança. Você que não tem riqueza, você anda com segurança? Hã? Você que não tem riqueza, você anda com segurança? Fala aí, se você que não tem riqueza, você anda com segurança? Eu ando com segurança. Eu tenho os anjos do Senhor ao meu redor. Você tem os anjos do Senhor ao teu redor. Sabe por quê? Porque tua alma é a maior riqueza para Deus. A alma, porque tua vida é a maior riqueza para Deus. E a gente vê essas pessoas que andam com segurança. E até com seguranças ainda acabam perdendo a sua vida. Então aqui o Senhor está falando
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo e é a palavra que desde o princípio ouviste. A palavra de Deus não muda, as pessoas estão querendo mudar, os apóstatas, eles estão mudando a palavra. Os apóstatas são malditos. Todo aquele que muda a palavra, ele está debaixo de uma maldição. E muitas das vezes você está no lugar onde a maldição está, porque são apóstatas, porque estão mudando a palavra. É aquele evangelho que diz que você vem e vai ficar do mesmo jeito. Não vai não, meu querido, porque o Jesus disse que nós seremos transformados, que nós seríamos nova criatura. Então não adianta você dizer que entregou tua vida para Jesus e tu vai ficar do mesmo jeito, não vai. Tem que ter um novo nascimento, tem que nascer de novo, tem que seguir a Cristo, tem que ser imitador de Cristo, tem que seguir o exemplo de Cristo, tem que carregar a cruz. Louvado seja Deus. Mas tem os apóstatas aí que usam o evangelho, gente. Que usam o evangelho. Que usam a palavra de Deus. Mas usam lá o fermento, né? O fermento vencido. Louvado seja Deus, agradecido. O vinho misturado não te oferece o melhor vinho. Não te oferece, louvado, o melhor pão. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Te oferece uma água suja, não te oferece uma água limpa. Jesus ofereceu para a samaritana foi uma água limpa, uma água que ela beberia e não teria mais sede. Louvado seja Deus, e a gente vê um povo com sede. Por quê? Porque está bebendo água suja. Porque não está bebendo uma água limpa. Por isso que vive sedento. Louvado seja Deus, engrandecido. Vá à fonte, vá para a tua Bíblia, vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de água limpa para você. Mas você está querendo procurar beber água onde não deve. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e diz aqui: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Louvado seja Deus. Outra vez vos escrevo novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então Jesus está na minha vida, essas trevas têm que sair da minha vida, tem que sair do meu pensamento. Essas práticas pecaminosas não tem que estar mais na minha vida. Por quê? Porque Jesus está na minha vida, Jesus está na tua vida e as trevas têm que sair da nossa vida. Esse pensamento negativo, esse pensamento do álcool, esse pensamento do cigarro, esse pensamento das drogas, esse pensamento da prostituição, esse pensamento de adultério, tudo isso é treva. Esse pensamento de mentira. Jesus está na nossa vida, então as trevas têm que sair da nossa vida. O pecado, a mentira. Nós não podemos viver mentindo. Nós não podemos viver mentindo, fingindo que somos o que não somos. Deus ama a verdade. Você está em processo de libertação, nós estamos em processo de libertação. Então, Deus ama a verdade. Senhor, me liberta. Tira as trevas do meu pensamento. Tira as trevas do meu coração. Senhor, eu te aceitei, eu te recebi como o suficiente Salvador da minha vida. Me salva dessas trevas. Me salva. Mas você pega Jesus e sabe o que você faz? Você fala para Jesus: Senhor, me dá riqueza, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá cura. Mas você não fica pedindo para o Senhor: Senhor, tira as trevas dos meus olhos, tira as trevas dos meus ouvidos, tira as trevas do meu pensamento, tira as trevas do meu coração, porque tu é luz. E onde a luz, as trevas não pode ficar. Porque a luz ilumina e as trevas saem.
Sai, tem que sair da nossa vida. Louvado seja Deus engrandecido. Não te preocupa. Se Deus for te colocar como governador, Ele vai te colocar. Se Deus, Ele colocou José como governador, louvado seja Deus. Ele levantou reis, louvado seja Deus engrandecido. Ele prosperou a vida de Abraão, louvado seja Deus. Ele esteve com Moisés em toda a batalha, ele esteve com Josué. Ele vai estar com você. Louvado seja Deus, Ele está conosco. Peço para o Senhor Jesus, Senhor, tira as trevas da minha visão. Tira as trevas do meu ouvido. Tira as trevas do meu pensamento. Você está preocupado tanto com tua família. E, na verdade, Jesus quer tirar as trevas que está em você. Você está preocupado. Gente, eu sempre falo isso. A minha fraqueza era meus filhos. Eu era muito preocupada com meus filhos. Muito preocupada mesmo. Ai, meu Deus, livra meus filhos, não deixa meus filhos por droga, não deixa isso. Todo o tempo orando pelos meus filhos e querendo que meus filhos servissem a Deus, querendo que meus filhos estivessem na casa de Deus 24 horas, se possível. E o Senhor disse, calma, primeiro é a obra em ti. Primeiro estou trabalhando no teu coração. Primeiro é a obra em ti. Quando ele disse isso, louvado, você está assim, Vanessa? Eu era assim. Minha filha viajava, eu não dormia. Eu passava a noite orando. Aí eu ficava mal, ficava tonta, ficava com sono, ficava preocupada, não dormia. Eu orava. A minha filha dormia a noite toda na viagem. Ela ia de Manaus para Roraima, de ônibus, né? Dormia a noite toda. E eu acordada, preocupada com a minha filha. E a minha filha cuidada por Deus, dormindo. E eu acordada a noite toda. E o Senhor disse, ei, descansa. Tu já não orou? Vai dormir. Tu já não entregou ela nas minhas mãos? Vai dormir, vai descansar. Aí eu aprendi a descansar, gente. Eu aprendi a descansar. Mas eu não dormia enquanto a minha filha não chegasse lá, na cidade que ela tinha que chegar. Quando ela me ligava, mãe, cheguei. Depois das últimas viagens, ela chegava, eu estava dormindo. Eu digo, ai, Senhor, obrigado. Tá entendendo? E tem gente que ora a noite todinha. Ai, Senhor, livra meu filho, livra meu filho, livra meu filho, livra meu filho. Pelo amor de Deus, ele já ouviu que você pediu para ele livrar o filho dele. Filho, agora vai dormir, pelo amor de Deus, que ele vai livrar teu filho. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Eu era assim, gente. Eu era assim. Eu não confiava em Deus. Por isso que eu orava a noite toda, enquanto a minha filha não chegasse no lugar. Enquanto a minha filha não chegasse. Meus filhos trabalhavam de Uber. Eu estava dormindo tranquila. Orava e dormia tranquila. Orava e dormia tranquila. E trabalhar de motorista é um perigo, né? É assalto, principalmente em Manaus. Manaus é um lugar muito perigoso, né? É uma cidade grande, se tornou uma cidade muito grande. Então, mas eu dormi a noite toda, só acordo para orar na hora certa. Meus filhos estão longe de mim, meus netos estão longe, mas eu estou confiando em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Confia nesse Deus que você está orando. Não fica doente, não fica doente. Preocupado, desesperado, não fica aí angustiado, você está orando, não fica. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Lança sobre o que é a tua ansiedade? É a preocupação. A ansiedade e a preocupação para quê? A ansiedade e a preocupação para que o futuro aconteça. Não se preocupe com o que vai acontecer. Vai chegar, a senhora vai pagar, fique tranquila, a senhora não está devendo. Minha mãe era muito ansiosa em honrar os compromissos dela, em pagar as contas. Meu Jesus amado. De tanto eu falar que ela foi se acalmando, ela foi descansando, mas vivia preocupada. A gente tem que viver cada dia o nosso dia. Tu não tem que trazer a preocupação do dia da manhã. Quem sabe o dia da manhã vai ser um dia de paz. Só que hoje tu já está colocando preocupação no dia da manhã. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. A gente falar uma coisa, a gente falar assuntos é uma coisa.
Não significa que a gente está preocupado com isso. A gente só está comentando, só está falando. E não porque a gente não vai deixar de dormir por causa do amanhã. Eu durmo muito bem. Louvado seja Deus. Eu ainda durmo dizendo assim: Jesus, você vai voltar agora da madrugada? Principalmente agora, né? Que Jesus está para voltar. Eu já durmo, Senhor, me perdoa. Se tem alguma coisa no meu coração que eu não conheço, mas eu estou aqui te pedindo perdão, porque se tu voltares na madrugada, eu quero subir, Jesus. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Tá entendendo? Então tem pessoas que estão perto de nós, que diz que está na luz, mas vem para nos aborrecer. Vem para nos fazer mal. Prega o evangelho, que falam de Deus, mas vem para nos aborrecer. Aí você já sabe que não estão na luz, que estão em trevas. E ele vai e diz aqui: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e ainda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só o que cega os olhos das pessoas. As trevas. O que é as trevas? O pecado. O pecado. Porque tem pessoas que dizem assim, que falem mal de mim ou que falem bem, mas que falem. Só que tem pessoas falando mal de você, estão falando porque são trevas. Não é porque quero o teu bem, não é porque quero a tua felicidade. Estão falando mal porque são trevas. E não aceite isso para a tua vida, não. Esse ditado diabólico, que falem mal de mim ou que fale bem, mas que fale. Não, não é assim, não. Não é assim. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos entendendo? Aquele que fala mal de você, tá te difamando. Ele está te difamando, ele não está querendo ver o teu crescimento, não. Ele está querendo acabar com o teu crescimento. Ele está querendo a tua derrota, ele está querendo que você não seja abençoado. E aí você diz, que fale mal de mim ou que fale bem, mas que fale. Não, está errado. Porque os que estão falando mal de você é para derrubar você, é para denegrir tua imagem. Louvado seja Deus engrandecido, é para te difamar, é para te caluniar. Foram falar mal de Daniel, não foram falar mal de Daniel pro rei? E o que foi que aconteceu? Daniel entrou na cova. Tira isso da tua mente, que é melhor que as pessoas falem mal ou falem bem, mas que falem. Não, isso não é bom para tua vida. Porque os que falam mal, eles estão querendo acabar. Eles estão querendo acabar com a tua vida. Eles estão querendo te caluniar. Eles estão querendo te derrubar. Eles não estão querendo a tua felicidade. Eles não estão querendo o teu bem. E tu tá aí dizendo, que fale mal ou que fale bem da minha vida, mas que fale? Não, gente. Não. Não é assim. Vamos lá. Aí ele pega, né? Ele diz que as trevas lhe cegaram os olhos. Fofoca cega. Pessoas que estão na fofoca estão em trevas, estão cegas. Pessoas que estão no adultério estão cegas. Pessoas que estão na prática da mentira, estão cegas. Pessoas que praticam uma mentira não conseguem falar a verdade. Mas Deus ama a verdade. Eu prefiro aqueles que me falam a verdade do que aqueles que mentem para estar do meu lado, mas não desejam o meu bem. Mas não desejam o teu bem. E não desejam o nosso bem. Porque é melhor a gente ter um inimigo declarado do que ter um amigo que é inimigo, que não se declara que é teu inimigo, que tem inveja da tua vida, querendo te derrubar, que não quer o teu crescimento, que está aí como teu amigo, mas tu quer que você se perca, que está aí como tua amiga, querendo que você se perca, que você não se salve, que você não sirva a Deus. Tá aí como tua amiga do teu lado, incentivando a estar no mundo, incentivando a viver no mundo, incentivando a querer as coisas do mundo, incentivando você a ficar mais longe de Deus, mais longe de Deus. E o pior de tudo é que as pessoas preferem essas amizades. As pessoas preferem as amizades do mundo do que as amizades de Deus.
As pessoas preferem essas amizades que não vivem na luz, mas nas trevas. Querem essas amizades que vivem nas trevas. Louvado seja Deus. Por isso, essa dificuldade para um jovem sair do vício. Por quê? Porque eles querem as amizades das trevas. Porque a luz incomoda o que estão nas trevas. Incomoda. Por isso que teu filho não quer ficar perto de ti. Por isso que muitas pessoas não querem estar na live de pregação e oração. Elas ficam na hora da oração. Mas quando é na hora da pregação, elas não querem ficar. Por quê? Porque não querem a verdade. A verdade confronta, a verdade liberta, a verdade vai mostrar as trevas que tem em mim. A verdade mostra as trevas que tem em mim. E quando eu reconheço que eu tenho essa treva, o que acontece? Há uma libertação. Por quê? Porque eu me arrependo. A palavra de Deus é essa luz que mostra, minha filha, isso é treva na tua vida. E aí você se arrepende. Não, Senhor, eu vou me esforçar. Espírito Santo vai me ajudar. E eu vou ter práticas de Cristo. Eu vou seguir o exemplo de Cristo. Eu vou ser imitador de Cristo. Eu vou ser imitadora de Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. Não imitador do fofoqueiro. Não imitador dos que vivem no mundo. Não imitador do traficante. Não imitador do ladrão. Não imitador do viciado. Não imitador do adultério. As pessoas imitam novela. As pessoas imitam as práticas dos atores de novela. As pessoas imitam tudo aquilo que aparece na mídia, imitam. Você já prestou atenção? As pessoas colocam filmes diabólicos, filmes que fazem requinte de crueldade, e daqui a pouco você está vendo um homem praticando requinte de crueldade com a sua esposa. Por quê? Porque viu lá naquele filme, foi influenciado por aquele filme. E do mesmo jeito que aconteceu naquele filme, ele fez com a sua mulher, ele fez com seu filho, ele fez na sua casa, aquela influência maldita que veio. Por isso aí que vocês dizem, não tem nada a ver, é só um filme que está sendo exemplo para muitos, é só um filme que está influenciando a muitos, é só um filme da maldade, do adultério, da prostituição, do alcoolismo, está te ensinando a roubar, está te ensinando a viver na prostituição, está te ensinando a trair, está te influenciando, está. As pessoas dizem assim, ó, eu vi isso no filme, eu vou fazer. Vou ver se dá certo. Eu vi isso, eu vi alguém praticando isso, eu vou fazer. Influenciadores. Vamos ser influenciadores da palavra de Deus. Vamos ser influenciadores do reino de Deus. Vamos ser influenciadores, louvado seja Deus de Cristo. Vamos ser esses imitadores de Cristo. Tu quer imitar a moda, tu quer imitar tudo que não presta, mas tu não quer imitar a Cristo. Mas tu quer que Cristo te cure. Mas tu quer que Cristo te livre. Mas tu quer que Cristo te prospere. E, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós sois perdoados os pecados. Pois, pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que desde o princípio, mancebos, escrevo-vos. Ele estava dizendo que ele estava escrevendo para os filhos, que ele estava escrevendo para os pais, que ele estava escrevendo para os mancebos. E ele pega e diz, escrevo-vos porque venceste o maligno. Com Cristo nós vencemos o maligno. Com Cristo nós vencemos o pecado. Com Cristo você está vencendo esse pecado. E ele diz, eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Então, tudo isso aqui que está escrito é porque nós conhecemos a Deus. Porque nós conhecemos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Através da palavra dele. Ele é o verbo. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Então, a palavra de Deus que está em nós, nós já vencemos o maligno. Glória a Deus. Dá para entender o valor da palavra, gente? Eu estou aqui para que vocês se levantem em oração, para que vocês entendam que a palavra de Deus faz você vencer o maligno. É isso aqui que eu lhe disse. Guarda a palavra de Deus no teu coração
que você vai vencer o maligno. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Porque a sua felicidade está nas coisas do mundo. A tua felicidade não está em Deus. Como muitas pessoas aqui que disseram que o salário é pouquinho, mas têm paz, estão felizes, estão gratos, dormem bem. Dormem bem. Louvado seja Deus. E o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.